Oi, oi, Nutri, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Aqui é a Giovana, eu sou fundadora das plataformas de materiais para nutricionistas Nova Era. Essa aula é a primeira de algumas aulas que eu pretendo colocar aqui para vocês, em que eu vou trazer a minha visão, a minha experiência, meus aprendizados com a nutrição comportamental. E qual que é a minha ideia aqui? A minha ideia aqui é trazer para prática mesmo, sem muitos termos técnicos, sempre pensando em alinhar o que a gente aprende na teoria com o que a gente vê acontecendo na prática. Então, antes da gente dar início a essa primeira aula, a gente precisa alinhar algumas coisas aqui, até mesmo para você decidir se você quer continuar assistindo aqui, se você quer continuar acompanhando as aulas ou não. Então, para quem é essa aula aqui? Essa aula aqui é para você que, assim como eu, acredita que a nutrição não é só questão de foco, força e fé. Se você acredita que as emoções do paciente precisam estar alinhadas com a parte alimentar em si, a gente está junto aqui. Você vai conseguir tirar muito proveito dessas aulas. Se você já tem alguma experiência com a nutrição comportamental, se você já fez algum curso, alguma pós-graduação, se você já tem algum contato, eu espero contribuir um pouco mais com toda a bagagem de aprendizado que você já tem. Mas se você ainda não teve nenhum contato com a nutrição comportamental, com a parte de comportamento alimentar, se a sua consulta ela ainda é uma consulta tradicional de nutrição, essas aulas aqui também são para você. Justamente porque o meu compromisso aqui é pegar situações que os seus pacientes lidam no dia a dia e trazer uma outra visão, te ajudar a enxergar a forma como seus pacientes se alimentam de uma outra perspectiva, sem que você precise necessariamente já ter algum conhecimento técnico sobre a nutrição comportamental. Agora, se você não acredita no impacto que a parte emocional tem na alimentação dos seus pacientes, se você realmente acha que é só questão de foco, força e fé, que todos os pacientes conseguem seguir a dieta que você passar numa boa, que todos os pacientes se dão super bem com restrições, que todos os pacientes têm capacidade de dormir um dia se alimentando de uma forma e no outro dia acordar 100% mudado, que todo mundo tem facilidade de mudar os hábitos, e é isso que você leva para os seus pacientes, aí essas aulas aqui não vão ser para você. E tá tudo bem se você pensa dessa forma, se a sua conduta nutricional é essa. É o que eu sempre falo, existe público para tudo, existe de tudo no mundo. Existe quem se dê super bem com restrições, existem pessoas que conseguem mesmo seguir uma dieta à risca, com quantidades, com horários, sem isso ser um problema, sem isso ter um impacto negativo na vida dessa pessoa. E aí a nutrição tradicional, as dietas tradicionais, com certeza vão se encaixar muito bem para essas pessoas. Mas o que eu vou falar aqui não é para esse tipo de pessoa. O que eu vou ensinar aqui é pensado nos pacientes que têm as dificuldades comportamentais, que têm dificuldades no processo de mudança de hábitos, que têm a parte emocional como uma coisa que atrapalha ali o andamento de uma mudança de hábitos alimentares. Então, se a sua conduta nutricional é voltada só para os pacientes que não têm esse tipo de dificuldade, talvez essas aulas aqui não vão acrescentar muita coisa para você, certo? Então, agora que a gente já tá alinhado aqui, a gente pode dar início a essa primeira aula. E o tema dessa primeira aula vai ser sobre como sair da nutrição tradicional em 5 passos simples. Então, para isso eu vou compartilhar minha tela aqui com você, até para você poder ir fazendo aí as suas anotações também. Então, vamos lá para o tema da nossa primeira aula. Como sair da nutrição tradicional em 5 passos simples. E para isso, antes da gente entrar nos 5 passos, a gente precisa entender melhor, a gente precisa compreender o que caracteriza a nutrição tradicional. Então, quais são as características da nutrição tradicional? Como você vai saber se o seu atendimento, se a sua consulta, ela faz parte do que a gente chama de nutrição tradicional? Então, primeiramente, o que a gente tem numa consulta tradicional de nutrição? A gente tem o foco nos números, ou seja, o nutricionista, ele tá muito focado em avaliar, em trazer mudanças pro peso da pessoa. É uma consulta mais focada nas medidas corporais, no percentual de gordura. Alguns profissionais ainda utilizam o IMC. Então, tudo que envolve números está presente no foco das consultas tradicionais de nutrição. Outra coisa que caracteriza a consulta de nutrição tradicional é o foco nas quantidades, ou seja, a questão de pesar os alimentos, a preocupação excessiva com a quantidade de calorias, quantidade de
carboidratos, etc. Então, na consulta tradicional de nutrição, isso é uma coisa extremamente relevante. Então, vai ser aquela consulta em que o plano alimentar, ele é elaborado muito minuciosamente em cima dos gramas de alimento, em cima do incentivo de pesar os alimentos. São consultas em que o paciente desenvolve uma preocupação maior com a quantidade de calorias. Então, é aquele tipo de paciente que ele vai desenvolver o hábito de começar a olhar os rótulos dos alimentos, começar a olhar a quantidade de calorias, quantidade de carboidratos, de proteínas, de gordura. Então, sempre que a gente tem um planejamento alimentar em que o foco nas quantidades é muito grande e ele é estimulado pelo nutricionista, a gente está falando de uma consulta tradicional de nutrição. Nada novo sob o sol, isso realmente faz parte. Outra coisa que caracteriza a nutrição tradicional é a imagem que o nutricionista passa, é a imagem que o paciente tem do nutricionista. Então, como é a imagem que o paciente tem do nutricionista na nutrição tradicional? É a imagem de um profissional, do nutricionista, como quem dita as regras. Ou seja, é o nutricionista que determina, ele está numa posição ali de quem vai falar o que o paciente pode ou não pode comer, quanto ele pode comer, quanto ele não pode comer, quando ele deve fazer uma exceção, quando ele não deve fazer uma exceção, qual é o dia que essa exceção vai ser feita, qual é o melhor momento para essa exceção ser feita. Então, a imagem que o paciente desenvolve do nutricionista é como a pessoa que vai ditar as regras ali do jogo, certo? Então, agora que a gente já caracterizou a consulta tradicional de nutrição, a gente vai falar sobre o que caracteriza a nova era da nutrição. O que traz esse olhar diferenciado para as consultas que olham para essa outra parte da alimentação. E antes da gente trazer as características, o que é muito importante você saber? Que o que eu vou falar daqui para frente não exclui a importância de olhar para essa parte dos números e das quantidades. Ter uma consulta que vai além da nutrição tradicional não é sobre ignorar os indicadores numéricos que o nutricionista trabalha, não é sobre negligenciar as quantidades e não é sobre deixar o paciente solto e livre para ele comer o que ele quiser, o tanto que ele quiser, na hora que ele quiser. Não é sobre isso. É só que a gente não pode olhar para isso como se fosse a totalidade do acompanhamento nutricional. A gente não pode resumir o acompanhamento nutricional só a esses fatores, só aos números ou só às quantidades ou a imagem do nutricionista como a pessoa que dita as regras. Então, vamos lá. O que caracteriza a nova era da nutrição? Seguinte. Antes de entrar aqui na primeira característica, a gente precisa trazer um contexto para você entender como a gente chegou aqui, como a gente chegou na necessidade de criar um novo estilo de atendimento para as consultas de nutrição. O que acontece? A gente tem um fator que foi muito importante para mudar as necessidades, para mudar as exigências do público-alvo dos nutricionistas, ou seja, das pessoas que procuram pelo atendimento nutricional, que é o que? A internet. A internet, principalmente depois das redes sociais, ela democratizou o acesso à informação. Então, se antes as pessoas que queriam emagrecer por conta própria, por exemplo, elas procuravam uma dieta naquelas revistas tipo Boa Forma, essas revistas assim, pegavam lá a dieta da sopa, ou então pegava a dieta da vizinha, da prima que passou por uma nutricionista e aí foi passando uma para outra. Se antes a gente tinha esse estilo de consumidor, hoje o consumidor que a gente tem é o consumidor que pode simplesmente jogar no Google como calcular uma dieta ou cardápio para emagrecer e ele já consegue ter ali em questão de segundos uma tonelada de informações, uma tonelada de opções que ele pode simplesmente escolher uma e começar a seguir a partir do outro dia. Então o que a internet fez? A internet aproximou o público-alvo do nutricionista do caminho que é preciso ele percorrer para alcançar o resultado. A internet fez com que ficasse mais fácil das pessoas enxergarem, das pessoas entenderem quais são as possibilidades que elas têm para alcançar um resultado específico com a alimentação. Ela clareou, ela meio que tirou a neblina de um caminho que antes quem conhecia era basicamente os profissionais da área. Eram as pessoas que se formaram na universidade, que fizeram anos de curso. Então ela meio que tirou um conhecimento que era propriedade de
de poucas pessoas e ela deu esse conhecimento para muitas pessoas. Mas o que acontece? Visualizar o caminho não torna ele fácil de ser percorrido. E o que eu quero dizer com isso? Que saber o que precisa ser feito, a maioria das pessoas sabem. Hoje está muito mais fácil saber como emagrecer, saber sobre os tipos de dieta, saber o que é legal e o que não é legal comer. Mas conseguir fazer, conseguir colocar em prática aí, meus queridos, é outra história. Eu sei, vocês sabem que é outra história completamente diferente. E é aqui que entra uma característica marcante do público-alvo dos nutricionistas de hoje. São pessoas que até sabem o que precisa ser feito, elas sabem o que são alimentos saudáveis, o que são alimentos não saudáveis, mas são pessoas que, por se depararem com N dificuldades ao longo do processo, não conseguem colocar aquilo 100% em prática e, consequentemente, não conseguem alcançar o resultado esperado. E aí a gente tem meio que uma formulazinha aqui que eu sempre gosto de usar, que ela consegue deixar muito claro a ideia que eu vou te apresentar agora, que é essa daqui, ó. O paciente, ele precisa trabalhar o que e o como ele se alimenta para ele conseguir chegar no resultado final, certo? Então, a nutrição tradicional, onde ela se encontra aqui nessa fórmula? Ela se encontra aqui, ó. Ela mostra para o paciente o que ele pode comer, o que ele não pode comer. A nutrição tradicional, ela foca na alimentação em si. Mas para a gente conseguir chegar aqui no resultado, a gente precisa trabalhar também o como, certo? Então aqui a gente já vem para a primeira característica da nova era da nutrição, que é, ela considera as dificuldades e as motivações do paciente como parte do acompanhamento nutricional. Então, se eu sou uma nutricionista e eu não mostro que o meu trabalho, ele também atua no como, se eu sempre comunico o meu trabalho como nutricionista, a minha consulta nutricional, como uma coisa que atua só no que se come, nos tipos de alimento, nos tipos de dieta, nos tipos de quantidade, qual a diferença entre a minha consulta e o Google? Ou entre a minha consulta e um cardápio detox de R$ 29,90? As pessoas, logicamente, vão tender a escolher o que é mais fácil, que é a resposta do Google, que é de graça, ou um cardápio que ela paga simplesmente R$ 29,90 e ela pode começar a aplicar no dia seguinte. Mas o que você, profissional, que vive esse momento do mercado, que vive esse momento da nutrição, precisa fazer? Você precisa mostrar para as pessoas que só saber o que precisa ser feito não é suficiente. Não anula as dificuldades normais e que já são esperadas num processo de mudança de hábitos alimentares. Então, além de você ter essa consciência de que não basta só falar o que o paciente precisa comer, mas sem trabalhar o como ele come é parte fundamental para chegar no resultado final, você precisa comunicar isso para as pessoas. Você precisa mostrar isso para as pessoas, porque muitas vezes elas não conseguem enxergar sozinhas. Então, essa é uma característica comum entre os profissionais da nova era da nutrição. Eles sabem disso e eles conseguem comunicar isso. Agora a gente vai para a próxima característica. Se numa consulta tradicional de nutrição a gente tinha o foco nas quantidades e nos números, aqui a gente tem o foco em melhorar a forma como o paciente se comporta diante da comida. Então, para você conseguir entender isso aqui na prática, eu vou trazer um exemplo aqui para você. Por exemplo, vamos pegar uma situação. A situação é um brigadeiro numa festa de criança. Se a gente der o mesmo brigadeiro para 4 pessoas diferentes que estão no processo de mudança de hábitos alimentares, a gente pode ver as 4 pessoas se comportando de formas diferentes diante da mesma situação, diante do mesmo brigadeiro. Então a gente pode ter uma pessoa que ela vai se recusar a comer o brigadeiro, porque não, ela tá na dieta, ela tá 100% focada e ela não sai da dieta por nada no mundo. E aí, para essa pessoa, tá tudo bem. Ela só dispensa o brigadeiro e ela continua ali, vida que segue, ela continua conversando com as pessoas, continua ali vivendo o momento da festa normal. A gente também pode ter a segunda pessoa, que é a pessoa que também vai recusar o brigadeiro, porque ela tá 100% focada na dieta, mas a partir do momento que ela olhou para aquele brigadeiro, que ela recusou aquele
brigadeiro, ela não vai conseguir mais parar de pensar naquele brigadeiro. Por quê? Porque ela vai ficar ali dentro da cabeça dela assim, ai meu Deus, nossa, como eu queria esse brigadeiro. Não, mas eu não posso porque senão eu vou estragar tudo. Ai, mas eu queria. Ah, mas será que eu como? Ah, mas será que só um não vai fazer tão mal assim, né? Só um não vai me prejudicar tanto assim. A partir daquele momento, ela simplesmente não consegue se concentrar em mais nada por causa do tanto de energia que ela tá colocando ali para ela conseguir ser resistente e não comer o brigadeiro. A gente também pode ter uma outra pessoa que ela vai aceitar o brigadeiro, ela vai comer o brigadeiro, mas aquele brigadeiro para ela vai ser assim, não, o suficiente para disparar a síndrome da Jaque, que é, então já que eu comi um brigadeiro mesmo, agora eu vou comer 10. E já que eu comi o brigadeiro, eu também vou comer o leitinho, eu vou comer o beijinho, eu vou comer o bolo, eu vou comer o salgadinho, eu vou tomar mais coca, já que eu comi mesmo. E aí ela pode ser o tipo de pessoa que vai estender esse pensamento pelo final de semana inteiro. Então ela pode estar numa festa de criança numa sexta-feira, que se um brigadeiro ativar a síndrome da Jaque nela, ela vai com a síndrome da Jaque até o domingo de noite, que é quando ela vai falar assim, não, amanhã é segunda-feira eu recomeço. E a gente também pode ter uma quarta pessoa que ela também aceita comer o brigadeiro e ela até consegue fazer isso sem exagerar. Aquilo para ela não ativa essa síndrome da Jaque, mas aquilo pesa tanto na consciência dela que ali na festa de criança ela já tá planejando quantos treinos ela vai fazer amanhã, quantos minutos de escada ela precisa fazer para ela conseguir queimar as calorias do brigadeiro. No outro dia ela já acorda fazendo jejum porque ela lembra que ela comeu o brigadeiro e na cabeça dela, teoricamente, ela não poderia ter comido. Ou seja, a gente tem um único brigadeiro e a gente tem várias formas de se comportar diante desse mesmo brigadeiro. E aí, se você não tem o olhar atento para isso, se você não consegue identificar, se você não consegue prestar atenção, se você não consegue extrair isso do paciente, se você não entende a forma como ele costuma agir diante desse tipo de situação, sabe o que vai acontecer? O seu paciente, ele vai ser um paciente que vai na festa de aniversário, come um brigadeiro, se comporta de alguma dessas formas e na segunda-feira te manda uma mensagem falando que vai desmarcar o retorno, que vai desmarcar a consulta, porque ele simplesmente desistiu. Porque ele teve contato com essa situação ativou um monte de pensamento ali dentro da cabeça dele, ele não tem os recursos necessários para lidar com esse pensamento, e aí o que vem na cabeça dele? Ah, isso aqui não é para mim, eu nunca vou conseguir emagrecer, ou eu nunca vou conseguir alcançar o meu objetivo. Então, muitas vezes essa questão das desistências, essa dificuldade na fidelização, ela não tá necessariamente ligada ao que o paciente achou da sua consulta. Ela pode estar ligada a esse tipo de situação. A falta de recursos que o paciente tem para lidar com esse tipo de pensamento. Um profissional que está vivendo essa nova era da nutrição não ignora a forma como os pacientes se relacionam com a comida, certo? Então, entendido isso, a gente já pode ir aqui para a terceira característica, que é, se na nutrição tradicional a gente tem a imagem do nutricionista como quem dita as regras, quem fala o que o paciente pode ou não pode comer, aqui a gente tem a imagem do nutricionista como quem dá uma direção e incentiva a autorresponsabilidade. Então, para a gente conseguir isso, para o nutricionista conseguir levar a consulta dele para esse lugar, precisa existir uma definição muito clara de papéis. Então, os pacientes, eles precisam saber que você tá ali para ser uma pessoa que vai dar uma direção, que vai dar um norte. Eles precisam saber que eles podem contar com o seu conhecimento, com a sua experiência, com a sua disponibilidade para mostrar para eles qual é o melhor caminho para eles seguirem. Mas quem dá os passos para percorrer esses caminhos são os próprios pacientes. Quem faz as escolhas alimentares todos os dias, do momento em que acorda até o momento de dormir, são os próprios pacientes. Então, precisa existir um alinhamento de expectativas, tanto em relação ao seu papel como nutricionista, ao papel do paciente e também em relação ao que é possível e o que não é possível. Então, é preciso conhecer a expectativa que os pacientes têm em relação à perda de peso, em relação à velocidade, em relação ao processo. É preciso você saber se o paciente, ele acha que vai ser assim, ele vai acordar amanhã e vai dar tudo certo, ele vai conseguir colocar tudo em prática,
prática, o caminho de onde ele está até o resultado dele, ele vai ser percorrido numa linha reta, sem nenhuma dificuldade, sem altos e baixos, ou se é um paciente que tem essa consciência de que as dificuldades vão acontecer, de que os altos e baixos eles fazem parte do processo e que ele não pode desistir diante da primeira dificuldade que ele encontrar. E por que que isso é tão importante? Porque a gente tira do nutricionista o peso de receber um comentário do tipo, eu não tive resultado porque essa nutricionista, ela não foi muito boa. Quando o nutricionista deixa claro para o paciente a responsabilidade que ele tem em fazer as próprias escolhas, o nutricionista está se poupando de carregar um peso que não é dele. É claro que o nutricionista ele tem sempre que olhar para as necessidades do paciente, ele tem sempre que articular o conhecimento e a experiência dele para se encaixar na rotina daquele paciente. Vai ser necessário alguns ajustes ao longo desse caminho, vão ser realmente necessários por parte do nutricionista, mas o que é importante? Deixar claro para o paciente que quem é responsável pelo resultado dele é ele. São as escolhas alimentares que ele faz da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Então, dito isso, agora a gente vai entrar nos 5 passos e eu vou te mostrar o que você pode fazer em cada um desses passos, em cada uma dessas etapas, para você tirar a sua consulta de uma consulta tradicional de nutrição e você trazer ela para o que a gente chama de uma consulta da nova era de nutrição. Uma consulta que atende às necessidades do público de hoje em dia, que são necessidades totalmente diferentes do público de 10, 15, 20 anos atrás. Então, vamos lá. Quais são as etapas comuns de uma consulta de nutrição? A gente tem a anamnese, naquele momento inicial ali da consulta. A gente tem a avaliação física. A gente tem depois a avaliação dietética, a elaboração do plano alimentar e depois a gente tem o acompanhamento para ir vendo se o paciente está tendo progresso, se ele está conseguindo colocar em prática e tudo mais. Cada etapa dessas representa uma oportunidade de ir além da nutrição tradicional e de mostrar para o paciente que a sua consulta não é só mais uma em 1 milhão, que o seu trabalho não é o trabalho de um nutricionista convencional, de um nutricionista tradicional que ele vai achar aí em várias esquinas. E como que você pode fazer isso no momento da anamnese? Seguinte, o que a gente vê numa anamnese comum? A gente vê a investigação sobre o histórico familiar daquele paciente, sobre os hábitos alimentares, a gente fala sobre o objetivo do paciente, sobre a parte clínica, a parte de exames, etc. Como a gente consegue ir além no momento da anamnese? Primeiro, entendendo o histórico de dietas daquela pessoa. Então, será que é a primeira vez que ela está tentando mudar de hábito? Será que ela vem de uma série de tentativas fracassadas? Como foram essas outras tentativas? Com que tipo de dietas que essa pessoa teve contato ao longo do tempo? Porque o que acontece? Quando a pessoa está ali na sua frente, ela não está começando do zero. A alimentação é uma coisa que a gente faz desde que a gente nasce. Então, a gente vai construindo a nossa forma de comer, a gente vai construindo os nossos hábitos, as nossas preferências ao longo de muitos anos. Então, o momento da consulta nutricional, ele não é um marco zero na vida do paciente. A gente precisa entender o que veio antes, porque o que veio antes vai impactar na forma como ele vai se alimentar do momento da sua consulta para frente. Outra coisa que o nutricionista pode fazer aqui, ele pode investigar os mitos alimentares que o paciente acredita. Por quê? Porque não adianta você tentar ser flexível num plano alimentar, por exemplo, e, sei lá, o paciente tem o hábito de comer pão, e aí você mantém o pão ali no planejamento alimentar dele, só que ele é um tipo de paciente que ele acredita que pão engorda, que pão não pode, que glúten isso, que glúten aquilo. Então, por mais que a sua intenção seja boa de manter o pão ali no plano alimentar dele, para ele, como ele não quebrou esse mito alimentar que ele acredita, na hora de comer o pão, ele vai dar um bloqueio ali nele. Então, isso é uma coisa que você pode investigar
na anamnese ou então até no questionário pré-consulta. O questionário pré-consulta comportamental que a gente tem na Nutri Nova Era, que é um questionário pré-consulta que ele traz essa parte tradicional, mas ele já traz essas informações comportamentais, de histórico de dietas, relação emocional com a comida e tudo mais. Ele traz uma pergunta lá com vários mitos alimentares para o paciente assinalar aqueles que ele acredita. Então, quando isso chega para você, quando essa informação chega para você, o questionário chega preenchido, você já tem uma noção ali do que você vai precisar desmistificar com aquele paciente. Então, dá para fazer isso no momento da anamnese ou então dá para fazer isso previamente se você colocar esse item no questionário pré-consulta. Outra coisa aqui que você pode fazer no momento da anamnese, que também entra nisso que eu falei do questionário pré-consulta, que é analisar a questão emocional. Tem paciente que já percebeu que quando ele tem um problema, quando ele tá ansioso, ou se é uma mulher, quando ela tá de TPM, quando ela brigou com o namorado, quando ela brigou com a mãe, ela já conseguiu perceber que esses momentos fazem ela buscar comida como forma de conforto. Mas a gente tem os pacientes que não têm essa noção, que quando você fala pra eles, quando você apresenta pra eles a questão da fome emocional, eles falam, meu Deus, era isso o tempo todo e eu nunca tinha percebido. Então você precisa saber se você está falando com uma pessoa que já tem consciência da parte emocional ou não. E se ela tem consciência da parte emocional, como é o impacto disso na alimentação dela? O quanto ela acha que isso interfere na hora que ela vai fazer as refeições dela ali ao longo do dia. E agora a gente vai pro segundo momento, que é o momento de avaliação física. O que acontece numa avaliação física tradicional? A gente tem ali peso, as medidas, as circunferências, a gente tem percentual de gordura, IMC e tudo mais. Como você pode tornar esse momento um momento que sai da caixinha tradicional da nutrição? Primeira forma, respeitar a escolha do paciente. Ou seja, tem gente que chega até a suar frio se vê uma balança na frente. E se ela sobe na balança do lado de alguém, é pior ainda, a pessoa quase sofre um desmaio. Então você pode tornar isso como um momento opcional para a pessoa, em vez de um momento que não, tem que fazer, a gente tem que pesar, a gente tem que fazer bioimpedância, a gente tem que fazer as medidas, né, as circunferências. Então uma coisa que você pode fazer nesse momento é respeitar a escolha do paciente. Você pode perguntar se ele se sente à vontade, se ele quer fazer essa parte. Você pode perguntar se dentro de todas aquelas possibilidades ele realmente quer fazer todas, ou ele quer escolher só a bioimpedância, ou ele quer escolher só, sei lá, o IMC. Você pode dar para o paciente esse direito, essa liberdade de escolha no momento da avaliação física. E outra coisa que você pode fazer nesse momento, deixar claro que esses não vão ser os únicos parâmetros de evolução. Ou seja, você precisa ter outras cartas na manga que não são só essas medidas, esses números que a gente tem na avaliação física comum. Por quê? Porque senão pode acontecer de um dia o paciente chegar para você e falar assim, não, eu vou parar o acompanhamento nutricional porque eu não tô vendo resultado, né? O meu peso na balança não mudou, as minhas medidas não mudaram, eu não consigo abaixar o percentual de gordura, então eu não vejo sentido em continuar. E aí, se você não tem outros marcadores, se você não tem outras cartas na manga, você fica refém do paciente querer desistir do acompanhamento nutricional porque ele não tá vendo resultado nos números, certo? Então, o momento da avaliação física é um momento de você alinhar isso com ele. De você falar assim, olha, beleza, a gente tem esses números aqui, se isso for confortável para você, se for isso que você quer mesmo, a gente pode trabalhar aqui a evolução, a melhora desses números, mas é importante você saber que a gente vai avaliar a sua evolução não só por esses números aqui, porque às vezes, justamente porque a gente vai ter esses momentos de altos e baixos mesmo. E se você acha que um momento baixo é um momento onde você não mudou as suas medidas ou você não mudou o seu peso na balança, você vai achar que você não melhorou em nada. Quando na verdade, você pode ter dado já vários sinais de evolução. Você pode ter conseguido mudar vários hábitos que vão sim te ajudar a chegar no resultado final. Então a gente pode ter esse momento aqui da avaliação física, mas a gente não vai usar só isso aqui para avaliar a sua evolução. E depois disso, depois do momento de avaliação física, a gente tem o momento da avaliação dietética. O que a gente tem no momento da avaliação da alimentação do paciente? O nutricionista
analisa ali como que é a ingestão alimentar habitual da pessoa, né? Qual que é o cuidado que você tem que ter aqui? O cuidado que você tem que ter aqui é, principalmente, se mostrar imparcial, não criar um clima de julgamento. Ou seja, a pessoa tá ali te falando o que ela costuma comer, e aí, conforme ela vai te falando, você vai fazendo, às vezes, expressões faciais, tipo, assim, sabe? A pessoa te conta lá dos salgadinhos, das bolachas que ela come, e você fala, nossa, mas você come isso tudo? Nossa, mas você come isso? Nossa, mas isso faz muito mal. Nossa, mas isso é cheio de conservante, é cheio de açúcar, é cheio de... A pessoa tá ali se abrindo pra você, abrindo até de certa forma uma parte da intimidade dela, uma parte de algo que ela faz todos os dias, e você tá ali meio que numa posição de quem tá julgando. E às vezes você não faz isso por mal, mas você não sabe como que a pessoa vai receber isso. Então, pode ser que a pessoa receba esse julgamento como algo que vai quebrar a confiança que ela tem em você. Então, a partir daquele momento, a partir do momento que ela viu você como uma pessoa que tá julgando o que ela tá comendo, ela não vai querer continuar te falando exatamente o que ela tá comendo. Ela vai ser aquele tipo de paciente que prefere não contar para não tomar bronca da Nutri. Vai ser o tipo de paciente que vai desenvolver essa tendência de não querer te contar as coisas. Então, é claro que o seu olhar de nutricionista, ele vai estar avaliando a qualidade da alimentação da pessoa, as quantidades, a frequência, a rotina. Por dentro você vai estar analisando isso. Só que o que? Isso não pode transparecer por fora, né? Seja através de uma expressão facial ou seja através de algum comentário. Então, para você não alimentar essa imagem do nutricionista que julga, a imagem do nutricionista que é um juiz ali para apontar o que tá certo, o que tá errado, o que tem que fazer, o que não tem, você precisa desenvolver a habilidade de se mostrar imparcial nesse momento da avaliação alimentar, certo? Então, o que mais que você pode fazer nesse momento? Você precisa estar atento às preferências alimentares do paciente. Então, enquanto ele tá ali te contando o que ele costuma comer, você vai tentar identificar qual é o gosto daquele paciente. Se ele tem preferência por alimentos mais doces, se o paladar dele é mais salgado, se ele é um tipo de paciente que faz várias refeições menores ou poucas refeições maiores, quais são as características mais comuns entre as refeições. Então, são refeições mais líquidas, são refeições mais sólidas, são alimentos mais macios, são alimentos mais crocantes. Então, ao mesmo tempo que você vai se atentar à parte da qualidade, né, alimentar, à parte da quantidade alimentar, você vai se atentar também às preferências e aos gostos daquele paciente. E outra coisa que eu sempre recomendo é o uso de ferramentas de registro como alternativa à memória do paciente. Tem gente que simplesmente esquece o que costuma comer no dia a dia. Às vezes a pessoa tá comendo tão automático, ela é o tipo de pessoa que come o que tá mais fácil, que come o que tem em casa, que na hora de passar pra você como que é a ingestão habitual dela, ela não consegue. Então, nessas horas é legal você usar ferramentas de registro, tipo recordatório, diário alimentar, para essas informações elas conseguirem ser mais certeiras, mais fidedignas mesmo. E aí, depois disso, a gente tem o momento do plano alimentar. Essa daqui é uma etapa muito importante. É uma etapa onde você consegue colocar em prática aquilo que você acredita, colocar na prática da alimentação mesmo os princípios que você carrega sobre a alimentação. E aí, como você pode fazer nesse momento? Em vez de focar na parte quantitativa, na questão do peso dos alimentos, na questão calórica dos alimentos, você pode focar na parte qualitativa e não na parte quantitativa. E o que é a ideia aqui? A ideia é justamente focar menos nessa parte de calorias, de peso, de macronutrientes, etc. E dar mais ênfase na parte qualitativa da alimentação, ou seja, no grau de processamento dos alimentos, na variação das formas de preparo, na inclusão de alimentos, em vez de focar na retirada de alimentos. Então, em vez de ter um plano alimentar que ele é focado em cortar isso, cortar aquilo, que tal a gente pensar em formas de
de incluir alimentos que são mais saudáveis para o nosso corpo. Além disso, uma outra forma é não estipular horários específicos, e sim usar faixas de horário ou enumerar as refeições. Por quê? Porque a gente não quer desenvolver pacientes que ficam muito presos no horário. Então, assim, ó, deu 3h50, mas o lanche tá marcado no plano alimentar para as 4 horas, o paciente não come. Ele espera chegar às 4 horas em ponto para ele comer, porque ele acha que aquilo vai influenciar muito. Aquilo, nossa, meu Deus, se comer fora do horário não vai alcançar o resultado. Um profissional que faz parte da nova era da nutrição, ele não estimula esse tipo de pensamento, esse tipo de apego a coisas que são mínimas, a coisas que são pequenas, a coisas que no final das contas não ditam se a pessoa vai conseguir ou não alcançar o resultado final. E aí, como você pode fazer isso na prática, né? Quando o assunto é os horários das refeições? É usar faixas de horário. Então, sei lá, por exemplo, a sugestão de horário para o lanche da tarde é das 15 às 15h30, das 15h30 às 16, das 15 às 16. Aí você vai ver de acordo com a rotina, de acordo com o plano alimentar em geral. Ou então você pode enumerar as refeições. Então, se o paciente costuma fazer 5 refeições, você vai colocar lá a refeição número 1, café da manhã, refeição número 2, almoço, refeição 3, lanche da tarde, refeição 4, jantar, refeição 5, ceia. Porque ele mesmo vai conciliando essas 5 refeições ao longo ali do dia dele, ao longo da rotina dele. Outra mudança que você pode implementar nessa parte do plano alimentar: não trabalhar com o famoso dia do lixo ou a famosa refeição livre, certo? Por quê? Porque a gente quer o contrário disso. A gente não quer que o paciente tenha um dia específico, um momento específico para ele fazer uma refeição livre, e a gente também não quer desenvolver esse tipo de visão sobre os alimentos. A gente não quer que as pessoas olhem para a comida e chamem aquilo de um nome parecido com lixo, porque comida não é lixo. O que é isso? Então, um profissional que ele tem esse olhar que vai além da comida, ele não estimula esse tipo de pensamento. E como fazer isso na prática dentro do plano alimentar? É não colocando essa refeição livre ou a refeição do dia do lixo. Até porque, lembra que eu falei sobre a importância de desenvolver no paciente o senso de autorresponsabilidade? A questão de mostrar para ele que ele é livre para fazer as escolhas alimentares dele. Então, como que ao mesmo tempo a gente vai estimular esse pensamento se a gente está dando um nome para uma refeição de refeição livre? Não, livre não é a refeição. Quem é livre é o paciente para escolher o que ele vai comer, quando ele vai comer, como ele vai comer. E isso não significa que ele vai fazer o que eu chamo de festa da comida. Não é isso. Mas você precisa desenvolver nele a capacidade de perceber que muitas vezes o nosso próprio corpo pede alimentos mais leves. O nosso próprio corpo pede comidas em quantidades menores. E se ele tiver essa consciência, se ele aprender a identificar esses sinais, se ele começar a ter essa percepção do que o corpo dele está pedindo nesse momento, ele mesmo vai optar por comer menos, ele mesmo vai começar a exagerar menos nas quantidades, a melhorar o tipo de alimento que ele come, não porque o nutricionista impôs, não porque estava escrito lá no planejamento alimentar, mas por livre e espontânea vontade, pela capacidade de escolha que ele desenvolveu com a autonomia que você deu para ele. Certo? E por fim, a gente vai aqui para o nosso último momento, que é o momento do acompanhamento. Como que acontece o momento do acompanhamento na nutrição tradicional? A gente tem os retornos. Nos retornos tem a parte de avaliação física, a parte de bioimpedância, e aí você vai ver ali com o paciente se ele conseguiu diminuir o percentual de gordura, se ele conseguiu perder peso na balança, se ele conseguiu diminuir a circunferência abdominal. É isso que normalmente é feito numa consulta de retorno, numa consulta de acompanhamento. E o que você pode fazer além disso? Você pode
Primeiro, analisar como foi o processo ao longo desses dias de mudança de hábitos e entender as dificuldades enfrentadas por ele. Então, não é simplesmente olhar para o resultado, para o número em si. É saber como foram aqueles dias para o paciente, como foi para ele colocar em prática as orientações, como foi para ele mudar os hábitos alimentares, como foi isso dentro da casa dele, como foi isso dentro da rotina de trabalho dele, dentro da rotina de estudos dele. Outra coisa que você pode fazer nesse momento de acompanhamento dos resultados, perguntar em quais pontos ele sentiu melhora e presta atenção na palavra que eu vou usar aqui. Escancarar as evoluções comportamentais dentro desses pontos de melhora. Então, por exemplo, vamos supor que é um paciente que ele tinha o hábito de pedir muito iFood. Ele não gostava de cozinhar, ele pedia iFood, e no iFood ele só pedia coisa que era mais gostosa e tudo mais. Se ele chega em você e ele fala assim, uma coisa que eu percebi é que eu tenho pedido menos iFood, tenho cozinhado mais. Em vez de você só falar assim, mesmo? Falando, nossa, que bom, hein? Nossa, parabéns. Não, você não pode fazer simplesmente isso. Você tem que mostrar para o paciente o impacto que isso tem no resultado dele. Então é hora de você falar assim, nossa, fulano mesmo, que bom. Quantas vezes você pedia antes e quantas vezes você está pedindo agora? Não é muito bom quando a gente vence o nosso impulso, quando a gente vence a vontade de abrir o aplicativo e pedir uma comida ali? Não é bom você ver que você está conseguindo fazer uma coisa que antes você tinha muita dificuldade? Isso vai fazer muita diferença para você conseguir chegar no seu resultado final. É muito difícil a gente conseguir ter uma perda de peso como que você quer, alcançar o resultado que você quer, se a gente não consegue cortar esse hábito de ficar pedindo comida pronta, comida de aplicativo, pedindo só comida gostosa. Então, se você conseguiu mudar isso, significa que você está mais perto de alcançar o resultado que você quer. Então, nesse momento, sempre que ele te trouxer um ponto de melhora, você não pode simplesmente falar, ai, que bom, parabéns. Não, você tem que estimular isso, você tem que escancarar para ele como que essa mudança vai refletir no resultado final, como que isso aproxima ele, como que isso é um sinal de que ele tá melhorando, é um sinal de que ele tá evoluindo. E aí, você já pode fazer um gancho com o próximo ponto aqui, que é definir as próximas metas. Porque ao mesmo tempo que ele conseguiu ver a melhora em alguns aspectos, podem ter aspectos em que ele não viu tanta melhora assim, que ele teve mais dificuldade. Então é hora de você entender esses pontos que ele vai trazer para você, né, como pontos de maior dificuldade, e vocês conseguirem traçar novos planos, traçar novas metas, pensar em como tornar aquilo mais fácil, como tornar aquilo mais viável, como tornar aquilo mais possível. Então isso é uma coisa que você pode fazer durante o acompanhamento da evolução do paciente, principalmente para criar nele a percepção de que é um acompanhamento, de que leva um certo tempo e que é bom que ele permaneça com você por mais tempo, certo? Então, recapitulando aqui, o que a gente falou aqui nessa aula? A gente conseguiu caracterizar o que é uma consulta de nutrição tradicional, o que caracteriza a nova era da nutrição. A gente conseguiu entender qual que é a diferença do perfil do consumidor de anos atrás e o consumidor de hoje. A gente conseguiu refletir sobre o impacto que tem a internet, o impacto das redes sociais, o impacto das blogueiras, dessa onda do fitness no público de hoje. E eu espero que você tenha conseguido perceber que toda essa mudança no perfil, no padrão do consumidor, levou ele para um caminho em que o que ele espera de um nutricionista, em que o papel do nutricionista é um papel diferente do que era anos atrás. E você, como nutricionista que está atuando nesse momento, como nutricionista que presta o serviço para esse tipo de consumidor, você precisa entender que o que funcionava lá atrás, a forma como as consultas eram conduzidas lá atrás, não vão atender às necessidades desse atual consumidor. E como eu falei para
pra você que a minha intenção aqui é sempre trazer pra prática mesmo, tanto a prática do trabalho do nutricionista quanto a parte prática da alimentação do paciente, eu trouxe aqui as etapas comuns da consulta de nutrição, né? As 5 etapas, tanto de anamnese, de avaliação física, avaliação dietética, plano alimentar e acompanhamento, para você saber como que você vai incrementar cada uma dessas etapas, como você vai pegar cada uma dessas etapas, tirar elas do padrão, do tradicional, do que atendia o consumidor de anos atrás e o que precisa ser feito para que cada uma dessas etapas atenda o consumidor de hoje, atenda o paciente de hoje. Porque é dessa forma que você vai conseguir fazer a sua consulta de nutrição e além do que é o tradicional. Então, quando a gente fala de sair da nutrição tradicional, é disso aqui que a gente está falando e eu espero muito que agora tenha ficado mais claro para você. Não só ficado mais claro, mas que você saia dessa aula com ações práticas, com coisas que você vai fazer a partir da sua próxima consulta. Certo? Por enquanto, a única forma de aprender sobre essa questão comportamental comigo é aqui através dessas aulas e dos conteúdos gratuitos, tanto do YouTube quanto no Instagram, @nutri.novaera. Mesmo com a quantidade imensa de pedidos que eu recebo das nutricionistas para eu criar algum curso sobre isso, em que eu compartilho o conhecimento, a experiência que eu tenho nessa parte comportamental, a minha escolha hoje foi continuar só com a parte dos materiais de atendimento, por questões de tempo e prioridade mesmo. Eu sou o tipo de pessoa que eu valorizo muito o tempo com a minha família, que eu valorizo muito o tempo com os meus filhos, e eu sou muito grata por poder escolher onde eu vou colocar a minha força de trabalho. Então, já que criar um curso sobre esse tema não tá nos meus planos, estar aqui passando esse conhecimento para vocês através dos conteúdos gratuitos é a minha forma de poder contribuir, é a minha forma de poder compartilhar com vocês tudo que eu aprendi ao longo desses anos e principalmente de fortalecer a nutrição que eu acredito. Desde a época da faculdade eu sempre tive na minha mente que eu não queria ser o tipo de nutricionista que fala o que a pessoa tem ou que não tem que comer. Eu nunca quis ser o tipo de nutricionista que cobra foco, força e fé, que acredita que a mudança acontece de um dia para o outro. Eu sempre tive esse olhar para a parte emocional da alimentação, para a parte comportamental da alimentação, e é nessa nutrição que eu acredito. E eu também acredito que muitos nutricionistas têm esse mesmo pensamento, têm essa mesma forma de encarar a alimentação, só que como a gente não aprende isso na faculdade, às vezes vem a dificuldade sobre como colocar em prática, sobre como aplicar com os pacientes. Então é por isso que eu tô aqui, para poder tornar esse caminho mais claro para você. Então, se você gostou dessa aula, se você gostou desse formato aqui de aprendizado, eu queria te pedir para você compartilhar comigo a sua opinião, porque para mim vai ser muito importante. Então você pode deixar a sua opinião tanto aqui nos comentários, como você pode também mandar uma mensagem lá no Instagram. Se você já é um membro das plataformas de materiais ou se você já é membro de alguma das plataformas de materiais da Nova Era, você pode usar a plataforma também para dar o seu feedback. Mas vai ser muito bom eu saber o que você está achando para eu ter um direcionamento melhor sobre como conduzir as próximas aulas e os próximos assuntos, certo? Eu espero muito que tenha te ajudado e eu espero que você venha com a gente nessa missão de mostrar que a nutrição vai muito além do que se come e que o trabalho do nutricionista tem um impacto na vida das pessoas que vai muito além de falar para elas o que elas podem e o que elas não podem comer, e que o seu trabalho seja um instrumento de transformação na vida das pessoas que escolhem fazer um acompanhamento nutricional com você, certo? Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima!